Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas do segundo ano de História. Vamos iniciar exatamente da onde a gente parou, aqui na página 224, certo? Continuando o capítulo sobre a Revolução Industrial. Então a gente viu na aula passada que a Revolução Industrial ela é compreendida como acontecimentos ocorridos no final do século XVIII, início do século XIX, principalmente na Inglaterra, tá? É o local onde vai começar essa Revolução Industrial, que nada mais é do que o início das primeiras fábricas, né? E essas fábricas, elas vão ter esse início porque por uma série de fatores, tá? Um dos principais, é claro, vai ser a criação das máquinas mecânicas movidas a vapor, que vão incentivar nesse começo, mas não só isso. Vai ter também toda uma estrutura montada, né, para se colocar o trabalhador dentro de um galpão, dentro de um local, para ele trabalhar lá várias horas por dia. Que antes a maioria dos produtos eles eram feitos por artesãos, faziam os produtos nas suas casas, só que aqui a gente vai ter uma mudança nesse período, que é o final dos anos de 1700, começo dos anos de 1800, tá? E aí a gente vai ter essa mudança e o início das primeiras fábricas. A gente já começou a ver esse capítulo, né? Nós estamos na segunda parte, e agora nós vamos iniciar aqui onde fala do dia a dia das fábricas, o que ocorria nessas fábricas, tá? Então vamos lá, ó. A Revolução Industrial alterou o modo de vida e a maneira de trabalhar da maioria da população inglesa. Homens, mulheres e crianças executavam longas jornadas de trabalho nas fábricas. Os ambientes insalubres contribuíam para piorar as já precárias condições de saúde dos trabalhadores. Ambientes insalubres, galera, quer dizer um ambiente que não tem condição mínima de higiene. Então, além de amontoar as pessoas em ambientes sem higiene, né? Além disso, tinha o calor, tinha condições de vida que não eram as ideais para uma pessoa trabalhar, e elas eram obrigadas a ficar lá várias horas por dia, tá? Era esse o ambiente das fábricas no início da Revolução Industrial. Aí o cotidiano operário. O cotidiano dos operários era muito cansativo. Eles geralmente acordavam bem cedo para trabalhar, por volta das 5 horas da manhã, e trabalhavam até 16 horas por dia. Além disso, as fábricas eram escuras, úmidas e com pouca ventilação. Era comum acontecerem acidentes de trabalho, e nesses casos os operários não recebiam ajuda financeira ou médica. Hoje em dia, galera, quando um funcionário se acidenta no trabalho, né? Existem uma série de leis e existe o INSS aqui no Brasil, por exemplo, que ampara o trabalhador, né, dando uma renda para ele pelo período que ele ficar afastado pela licença médica, por algum acidente acontecido no trabalho. Nesse tempo não existia nada disso, né? Essas primeiras pessoas que foram trabalhar, não existia nenhum tipo de legislação lá na Inglaterra que regulamentasse essa esse trabalho, né? Essa junção entre trabalhador e patrão. Então, era tudo do jeito que o patrão queria, né? Então, vocês imaginam como as pessoas eram exploradas nessa época. As mulheres formavam uma importante parcela da mão de obra industrial no início do século XIX. Cerca de metade dos trabalhadores das fábricas inglesas eram mulheres. Apesar disso, as operárias recebiam salários mais baixos que os dos homens e não tinham direito à licença maternidade. Isso era uma estratégia comum entre os donos de fábrica, né, que queriam gastar menos dinheiro pagando salário para os funcionários. Eles contratavam as mulheres, porque muitas mulheres às vezes eram viúvas, né, tinham perdido o marido e precisavam sustentar a casa, e elas aceitavam trabalhar ganhando bem menos. Então isso acabava forçando os homens também a diminuírem o salário deles. Enfim, era uma sucessão de fatores que fazia com que o trabalhador ele fosse explorado pelo industrial, dono das fábricas, né? E aí a gente tem outro tipo de pessoa que também era explorada, que eram as crianças, né? Vamos ver aqui, ó. As crianças operárias. Por causa da longa jornada de trabalho das mulheres, muitas crianças pequenas passavam a maior parte do tempo sozinhas ou sob o cuidado de algum irmão mais velho. Aos 9 anos, geralmente, as crianças pobres começavam a trabalhar,
certo? Então, era extremamente comum colocar as crianças para trabalhar também nas fábricas a partir de 9 anos. A gente lembrar a imagem do começo desse capítulo é uma fábrica cheia de crianças trabalhando, que era extremamente comum no final do século XVIII e início do século XIX. Aí a gente tem aqui, ó, sujeito na história, que geralmente fala de alguém que foi importante no período que a gente está estudando. E aí ele fala aqui sobre Robert Blincoe. Nascido por volta de 1790, Robert Blincoe começou a trabalhar ainda criança. Ele foi assistente do limpador de chaminés e posteriormente trabalhou como aprendiz em uma fábrica na cidade de Derbyshire, na qual as jornadas de trabalho chegavam a 14 horas diárias. Então imaginem a situação, galera. Hoje em dia um homem, quando ele arruma um trabalho numa fábrica, numa indústria, ele trabalha 8 horas por dia e se ele trabalhar assim 1 hora ou 2 horas a mais, essas horas são contadas como horas extras. Aqui as jornadas de trabalho eram de 14 horas, inclusive para mulheres e crianças, tá? Então imagine você trabalhar 14 horas, é mais que a metade de um dia inteiro, tá? Então imagine como eles eram explorados. Quando adulto, Blincoe relatou as memórias de sua infância operária. Acredita-se que essas memórias tenham inspirado o escritor inglês Charles Dickens a compor o clássico romance literário Oliver Twist, que narra as aventuras de um garoto órfão que vive em difíceis condições na sociedade inglesa da época da Revolução Industrial. Nesse período, doutrinas como o anarquismo ou socialismo, elas começaram a ter muita influência no cotidiano dos operários. Vamos entender aqui o que eram essas doutrinas, tá? Então vamos lá, anarquismo e socialismo. Diversos intelectuais que viviam na Europa no século XIX e conheciam o cotidiano dos operários criticavam as condições de trabalho nas fábricas. Entre esses intelectuais estavam o francês Pierre-Joseph Proudhon e os alemães Karl Marx e Friedrich Engels. O anarquismo. Os anarquistas defendiam mudanças políticas, econômicas e sociais. Para tanto, propuseram alternativas para a construção de uma sociedade libertária e mais justa, livre da instituição estatal. Vamos ler o texto a seguir. Os anarquistas, galera, eles acreditam numa forma de governo onde não seja necessário um Estado, né, uma organização para administrar tudo, em que as próprias pessoas poderiam administrar as suas comunidades. Vamos ler aqui esse trecho. Ó. A origem da palavra anarquismo envolve uma dupla raiz grega, archon, que significa governante, e o prefixo an, que indica sem. Portanto, anarquia significa estar ou viver sem governo. Por consequência, anarquismo é a doutrina que prega que o Estado é a fonte da maior parte dos nossos problemas sociais e que existem formas alternativas viáveis de organização voluntária. O conceito de sociedade sem Estado é essencial para a compreensão da atitude anarquista. Rejeitando o Estado, o anarquista não está rejeitando a ideia da existência da sociedade. Ao contrário, sua visão da sociedade como uma entidade viva se intensifica quando ele considera a abolição do Estado. Na sua opinião, a estrutura piramidal imposta pelo Estado, com um poder que vem de cima para baixo, só poderá ser substituída se a sociedade tornasse uma rede de relações voluntárias. Então, esse trecho aqui, ó, que é de George Woodcock, né, foi tirado do livro aqui Os Grandes Escritos Anarquistas. Então ele mostra como era esse pensamento anarquista, tá? Eles não creem numa forma de governo. Então, essa questão de ter partidos e de eles se organizarem, ter um governo, né, uma prefeitura, o governo do estado, presidência, eles acreditam que as próprias pessoas vivendo em comunidade, elas podem se organizar para fazer aquela comunidade mais forte e mais bem administrada, né? Então, essa é uma ideia do anarquismo. Aí a gente vem para outra parte aqui que se chama materialismo histórico. Vamos acompanhar aqui, ó. Em suas análises, Marx e Engels elaboraram uma teoria conhecida como materialismo histórico,
que se caracteriza pela crítica às sociedades capitalistas. Eles não consideravam justo que os industriais, ou seja, os donos dos meios de produção, lucrassem e enriquecessem explorando o trabalho dos operários. Acreditavam que, para transformar essa realidade, era necessário mudar a maneira como a sociedade capitalista estava organizada. No entanto, para que essa mudança acontecesse, Marx e Engels julgavam que os trabalhadores tinham que tomar consciência de sua condição de classe, que a propriedade privada deveria ser extinta e que as fábricas deveriam pertencer àqueles que nelas trabalhassem, ou seja, os operários. Além disso, a renda obtida com a venda dos produtos deveria ser dividida entre todos os trabalhadores. Basicamente aqui, galera, isso resume a ideia do Marx e do Engels, que são os criadores do conceito de socialismo, de comunismo, que seria você chegar num momento em que o trabalhador ele vai ter consciência de que ele é explorado, ou seja, que aquele trabalho que ele realiza ali para o dono da fábrica, ele vale muito mais do que os que se paga para ele, tá? Então, ele tem que tomar essa consciência, tem que ser abolida a propriedade privada, ou seja, nessa sociedade mais social e mais justa, não haveria, por exemplo, um cara que seria dono de muitas e muitas terras, enquanto que a maioria da população não ia ter nada. Ela ia ser dividida igualmente entre os trabalhadores. E os trabalhadores das fábricas, né, ficariam com os lucros que essa fábrica tivesse, e não um dono que ficaria com os lucros e os trabalhadores apenas com aquele salário que eles ganhassem, tá? Então essa é a ideia central da ideologia criada pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Continuando. Segundo a teoria do materialismo histórico, a mudança da sociedade capitalista para a socialista teria de ser feita pelos próprios operários, que tomariam o poder e conduziriam de acordo com os interesses dos trabalhadores, o que possibilitaria a transição de uma sociedade mais igualitária, tá? Então, essa é o cerne ideal, é a ideia ideal desse tipo de organização que o Marx e o Engels pensavam, que os trabalhadores iriam tomar consciência da sua classe, né, da sua categoria, e eles iriam tomar o poder e aí depois ia organizar o Estado de acordo com a igualdade para todos os trabalhadores. No mundo, aconteceu de o socialismo ser implantado dessa forma aqui como Marx e o Engels descreveram? Não, nunca aconteceu. Houve revoluções comunistas na União Soviética, né, na Rússia, que depois vai se tornar a União Soviética, juntando alguns países vizinhos. Vai acontecer uma revolução comunista na China, vai acontecer uma revolução comunista em Cuba, só que em nenhum desses locais aconteceu dessa maneira essa revolução. Ela foi levada a cabo geralmente por membros de um partido, do Partido Comunista, e esses membros do partido eles até fizeram mudanças estruturais em que o trabalhador ele tinha mais condições de vida, mas os próprios trabalhadores tomarem conta de um local e eles mesmos decidirem o que deveria ser feito, isso nunca ocorreu na história da humanidade. Então, o comunismo real, né, esse comunismo aqui que foi criado pelo Marx e pelo Engels, nunca aconteceu de fato. Teve pessoas que usaram o nome do comunismo para fazer regimes, né, na União Soviética, mas que não, na União Soviética, em Cuba, em China, só que não eram de forma alguma esse conceito aqui colocado em prática. Ele tinha alguns fatores parecidos, mas não igual. Aqui a gente tem uma caixa de texto que fala sobre burguesia contra proletariado. Vamos entender o que é isso aqui, ó. Karl Marx afirmava que, ao longo da história, as classes sociais se dividiram basicamente em duas: a classe dos dominantes e a dos dominados, ou seja, aqueles caras ricos que têm grana que dominam os pobres e fazem com que eles trabalhem. Segundo Marx, essas duas classes, por possuírem interesses opostos, viviam em constante luta. Uma vez que as transformações sociais ocorreram em função dessa luta, a história da humanidade só pode ser compreendida a partir da história da luta de classes.
É outro conceito para a gente entender a ideia do Marx, que é o criador desse conceito de socialismo. Marx considera ainda que, em sua época, a sociedade estava dividida entre os capitalistas, que faziam a parte da classe burguesa, e os proletários, que faziam parte da classe operária. Além disso, ele afirmava que o crescimento da classe média era um processo característico do desenvolvimento do capitalismo. Proletário, galera, quando ele falar essa palavrinha aqui, basicamente ele está falando dos operários. Essa palavra que tem aqui o significado dela, ó, proletário, pessoa sobre que, pobre que, para sobreviver na sociedade industriais, precisava vender a sua força de trabalho em troca de uma remuneração. Basicamente ele está falando do operário. Por que que existia esse nome proletário, né, que eram utilizados? Esse era um termo que era dito com os trabalhadores, principalmente os operários mais pobres, que significava a pobreza deles, porque diziam que eles eram tão pobres que a única coisa que eles tinham era a prole. O que é a prole de uma pessoa? São seus filhos, é a prole dele. Então eles eram proletariados, era a única coisa que eles possuíam, né, que eles tinham, eram os filhos, não tinham nenhum bem material, tá? Aí a gente chega aqui nesse ponto do texto que vai falar sobre a reação operária. Como que os trabalhadores começaram a reagir a essa exploração que era feita pelos industriais? Vamos ver aqui, ó. Durante a Revolução Industrial, a luta dos trabalhadores ingleses contra a exploração capitalista e por melhores condições de vida e de trabalho foi travada em diversas frentes e de várias formas. Primeiro, jornais clandestinos. No século XIX, os operários ingleses entravam em contato com as ideias socialistas e anarquistas por meio de jornais e panfletos que eram distribuídos clandestinamente, pois sua circulação era proibida e seus conteúdos censurados. As pessoas que eram flagradas distribuindo esses jornais, bem como aquelas que escreviam os artigos, eram despedidas e, muitas vezes, presas ou deportadas. Além de publicar artigos que criticavam a exploração do trabalho, os jornais e panfletos denunciavam as condições de vida precárias dos trabalhadores. Além disso, informavam sobre as reivindicações do proletariado. Então, aqui a gente tem uma imagem, ó, por causa do conteúdo que vinculavam, muitos jornais clandestinos eram apreendidos e as tipografias onde eram produzidas destruídas. Essa xilogravura de 1887 representa a polícia invadindo e destruindo uma tipografia. Basicamente, galera, trabalhadores dessas fábricas eles iam ter contato, alguns deles, com a doutrina socialista e o anarquismo. E aí eles tentavam incentivar os outros trabalhadores criando esses mini jornais, né, imprimindo aqui nessas tipografias. Lembrando, tipografia, galera, era um local onde eram impressos os antigos jornais, né? Os tipos eram pequenas letrinhas de metal que você coloca assim e vai formando uma página e aí você vai imprimindo elas, colocando elas, sujando elas de tinta e colocando o papel em cima e aí você forma uma página. Era desde da criação, né, dessa máquina de tipos, né, no começo da era moderna, ela vinha sendo utilizada para se fazer esses jornais. E aqui, quando eles descobriam esses locais, eles fechavam e, se pegassem os responsáveis, eles eram presos e demitidos dos trabalhos. Outra forma de resistência foi o movimento ludista. Vamos ver o que era esse movimento. Ó. Inconformados com as injustiças a que estavam submetidos, muitos operários manifestaram seu descontentamento por meio de greves e motins. No início do século XIX, por exemplo, aconteceu o movimento ludista. O nome ludista vem de Ned Ludd, um dos líderes desse movimento na Inglaterra, que era formado por grupos de operários que invadiam oficinas têxteis e quebravam todo o maquinário como forma de protesto. Os ludistas eram contrários à industrialização de vários setores da economia inglesa no século XIX, pois as máquinas substituíam o trabalhador, tornando-o obsoleto e, por consequência, desempregado. Galera, basicamente, o que aconteceu? Muitos trabalhadores eles tiveram a ideia de que era as máquinas que estavam tomando o emprego de muitas pessoas. Por exemplo, se você tinha numa fábrica uma máquina lá
que fazia o trabalho de 5 pessoas, então eram 5 empregados a menos naquela fábrica. Então eles começaram a ter a ideia de quebrar essas máquinas. Aqui no texto coloca que muitos deles invadiam essas fábricas para quebrar essas máquinas, e isso aí acontecia muito à noite, né? Eles invadiam, colocavam fogo, quebravam, mas não era a única maneira. Por exemplo, muitos operários, eles sabotavam também essas máquinas. Durante o trabalho, durante o dia, eles tiravam alguma pecinha, e aí essas máquinas iam quebrando, eles iam sabotando as máquinas, tá? Continuando aqui, ó. Outras vezes a revolta era provocada pela fome, por não ter condições financeiras de comprar os alimentos. Os operários organizavam motins e saqueavam mercearias e armazéns. Os operários ingleses organizavam greves e passeatas para exigir, por exemplo, o pagamento de melhores salários e a diminuição da jornada de trabalho, tá? E aí, nesse período também, os trabalhadores aí eles vão começar a se organizar e ver que sozinhos era muito difícil conseguir algum direito para eles. Então, eles começaram a se organizar e por isso vão surgir os chamados sindicatos. Vamos entender como é que aconteceu isso, ó. Os operários fabris se organizaram e reuniram-se em associações de trabalhadores para ajuda recíproca, ou seja, um ajudando o outro, conhecidas como trade unions. Essas associações eram formadas por profissionais de diversas áreas, como sapateiros, pedreiros, mineiros, mecânicos, tecelões, livreiros e carpinteiros. As trade unions tinham como objetivo principal organizar as reivindicações de grupos de profissionais especializados. Em troca, esses profissionais pagavam uma pequena quantia mensal. Essas associações foram se fortalecendo lentamente e deram origem aos sindicatos de trabalhadores. Então, por exemplo, hoje em dia, né, é extremamente comum a gente ver grupos de trabalhadores unidos requerendo melhores condições de trabalho. Por exemplo, de vez em quando a gente vê que há uma greve dos motoristas de ônibus em Fortaleza ou em Caucaia, tá? Então, o que é aquilo? É um sindicato que reúne os motoristas e os cobradores e que, quando eles veem que as condições de trabalho deles não são as ideais, condições de trabalho, remuneração, eles se juntam, fazem uma votação e decidem entrar em greve até que o patrão dê os seus direitos trabalhistas, né, de acordo com o que eles acham que é correto. Vai haver uma negociação e, depois dessa negociação, pode ser que o patrão dê esses direitos, pode ser que não, mas há essa negociação que só ocorre porque ela é em conjunto. Se fosse um funcionário indo reclamar com o patrão, ele provavelmente seria demitido e não conseguiria esses direitos. Unidos, os trabalhadores têm mais condições de requisitar mudanças, tá? Continuando aqui, ó, os direitos trabalhistas. Ao se organizarem em associações, os operários passaram a reivindicar melhores condições de trabalho e de vida, além da maior participação política. A partir da década de 1830, eles conquistaram seus primeiros direitos trabalhistas. Então, ó, desde o final do século XVIII, né, 1790, eles só vão, que surgem as primeiras fábricas, eles só vão conseguir, a partir de 1830, ter os seus primeiros direitos trabalhistas, tá? Continuando, nessa década, os operários conseguiram a aprovação de leis que reduziam a jornada de trabalho de crianças e jovens. Então já era a primeira conquista trabalhista. Você não ia poder colocar crianças e jovens para trabalhar o dia inteiro. Essas leis estipulavam, por exemplo, que crianças de 9 a 13 anos de idade trabalhariam no máximo 6 horas diárias. Na década seguinte, outra lei estabelecia a redução da jornada de trabalho das mulheres. E por volta de 1850, os homens também conseguiram reduzir o tempo de trabalho diário. Então, foram conquistas graduais e que só aconteceram devido às pressões dos trabalhadores, porque senão continuaria a exploração por parte dos patrões. Continuando. Além da diminuição da carga horária, as novas leis instituíram horários de pausa para que os operários pudessem fazer suas refeições e descansar entre os períodos. E aí a gente chega numa outra parte aqui do texto que fala sobre o cartismo. Vamos ver o que foi isso, ó.
Outro movimento popular de grande influência na Inglaterra entre os anos de 1830 e 1840 foi o cartismo. Nesse movimento, os operários procuraram, por meio da participação política, constituir uma sociedade democrática mais igualitária. Vamos ver esse texto aqui, ó. Seu objetivo era a aprovação da Carta do Povo, de onde provinha seu nome e que consistia em um programa de 6 itens: direito de voto, né, que é o sufrágio universal masculino, abolição do voto censitário para o parlamento, no qual até então só podiam fazer parte os ricos proprietários de terras. Voto censitário, galera, é quando só a pessoa que tem uma determinada renda pode votar. Então eles queriam acabar com isso também. Voto secreto, representação equitativa dos distritos eleitorais, reeleição anual do parlamento e remuneração aos deputados mediante salários, de tal forma que os trabalhadores também pudessem se candidatar. Então eram essas mudanças que eles queriam aqui nessa carta, tá? Continuando, as reivindicações do movimento cartista foram continuamente negadas, como no ano de 1839, quando o parlamento vetou as mudanças, apesar das petições assinadas por 1,2 milhão de pessoas e das numerosas marchas que atravessavam cidades por todo o país. Esse é um exemplo de como se desprezavam as demandas populares. Ainda assim, o movimento persistiu por longo tempo, como uma forma de protesto das classes populares contra todas as dificuldades de seu cotidiano. Então, essa parte aqui, esse texto foi tirado do texto do Edgar de Deca, tá? E ela mostra muito bem como os trabalhadores eles lutavam para ter os seus direitos respeitados. Só que na maioria das vezes, né, os industriais que eram muito ligados aos governos da época, eles conseguiam passar por isso e não reconhecer os direitos dos trabalhadores, tá? Vamos ver aqui agora esse trecho que fala sobre passado e presente, onde ele fala aqui sobre as cooperativas. Vamos ler aqui, ó. No contexto da Revolução Industrial na Inglaterra, o desemprego e a fome entre o proletariado eram muito comuns. Assim, em 1843, na cidade inglesa de Rochdale, 28 operários e artesãos fundaram uma sociedade estruturada na ajuda mútua, com o objetivo de melhorar suas condições de vida e bem-estar. A Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale é considerada a primeira experiência de cooperativa do Ocidente, cujas propostas eram baseadas na cooperação de todos os membros para se tornarem autossuficientes e melhorarem suas condições de vida e de trabalho. Então, cooperativas elas vão surgir aqui também nesse período da Revolução Industrial na Inglaterra, e hoje, na nossa sociedade, elas são extremamente comuns, tá? Cooperativas de motoristas, cooperativas de enfermeiros, né? Então, por exemplo, a minha esposa ela é enfermeira e durante muito tempo ela trabalhou por cooperativa. Ela se filiava nessa cooperativa e a cooperativa encaminhava ela para algum hospital, alguma clínica para ela poder trabalhar. Então era uma ajuda mútua, né? Ela era filiada à cooperativa, pagava, né, uma anuidade para essa cooperativa, em compensação, sempre tinha trabalho disponível para ela, tá? Então, galera, a gente está terminando aqui esse capítulo sobre a Revolução Industrial, certo? Então, vamos parar por aqui. Vocês vão fazer agora uma atividade, que é essa atividade aqui da página 228, tá? As questões da 1 a 6, que falam sobre esse capítulo que a gente acabou de estudar, tá certo? Vou colocar essa atividade também lá no Google Sala de Aula e a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente já vai começar um novo capítulo, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido. Até a próxima aula e tchau!